que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 Minha irmã e meu irmão, em nosso Senhor Jesus Cristo, no Imaculado Coração de Maria, é com alegria que nos encontramos mais uma vez nesse sábado vocacional, por meio deste canal do Santuário em sua casa, uma extensão do Santuário Eucarístico Mariano das missionárias de Santo Antônio e Maria Claret, de Londrina, Paraná. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com esta mesma alegria de filhas, de filhos amados do Pai, iniciamos o mês de junho, o qual vem recheado de celebrações importantíssimas para a Igreja. A festa da Santíssima Trindade, que já será amanhã. Nesta mesma semana, vem a festa do corpo e do sangue de Cristo, do qual celebraremos com muita intensidade, com muita preparação. Através aqui deste canal nós teremos o tríduo em preparação à festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos também dois grandes corações nesse mês, o coração de Jesus e o coração de Maria, a escola que formou o coração do Filho. E ainda podemos chamar esse mês de junho como o mês dos grandes vocacionados seguidores do Mestre. Pedro, podemos dizer aquele que foi o braço direito, de Jesus, nas primeiras comunidades, na formação das comunidades. João, Paulo, o grande missionário que não conheceu Jesus, mas não se foi menos apóstolo e seguidor de Jesus do que os outros. E não podemos esquecer de Santo Antônio, o que tinha um grande amor pelo reino na pessoa dos pobres. Temos aqui um mês que nos convoca a intensificar nossas orações pelas vocações na igreja. E quando nós falamos em vocação, logo remetemos, ou quase sempre remetemos instantaneamente às vocações aos ministérios ordenados e à vida consagrada. Não se pensa que estamos na igreja por vocação. Ainda que tenha sido opção nossa fazermos parte da igreja. Porém, houve alguém que nos chamou primeiro. Se nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade, é porque alguém nos convidou. João diz assim, que Jesus falou, que não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi você. E designei para que ides e produzirdes frutos, e para que vossos frutos permaneçam para sempre. Então a Bíblia está recheada, desses convites de Jesus para segui-lo, em diversas formas de vocação. Começando lá desde Abraão, que são chamados nas realidades concretas de sua vida. Abraão vivia angustiado, por não ter filhos, ter uma esposa estéril, achava que ia acabar por ali mesmo a sua vida, mas o Senhor disse não. Você será o pai de uma grande nação de povos. E assim o fez. Passando por Moisés, foragido do Egito, estava curioso ao descobrir o porquê do arbusto queimar-se sem se consumir. Ali estava Deus se manifestando, chamando Moisés para a sua vocação. Samuel,
na sua infância, discerne o chamado de Deus, ajudado por Eli. Depois vem Davi, né, o ungido, que foi ungido, né, para o seu povo. Todas as mulheres e homens de Deus no Antigo, né, ou no Primeiro Testamento, possuem um momento concreto no chamado de Deus, ali na sua vida, no dia a dia, para ser o anunciador de Deus, o anunciador da promessa, né, da espera do Messias que vinha. E no Segundo Testamento também está cheio, né? Como eu disse ali, que vamos celebrar nesse mês, né? Pedro, João, né? Aqueles discípulos, né, de João Batista, que Jesus foi chamando para segui-lo. Até as comunidades primeiras, né, da nossa igreja, na figura de Paulo, né, o grande missionário. E neste ano, né, um dos objetivos, então, deste terceiro ano vocacional no Brasil é promover ou remover ou reacender, né, soprar as cinzas, né, que estão encobrindo as brasas, né, da cultura vocacional. Precisamos retomar em nossas comunidades, na Igreja do Brasil, a cultura vocacional. Na minha família, na minha casa. Para a promoção da cultura vocacional na igreja, né, disse os bispos em assembleia, precisamos ter consciência da concretude do nosso chamado e com qual finalidade o Senhor nos chamou. O nosso coração irá arder quando identificarmos o chamado de Deus, quando percebemos que não fizemos nada para receber a graça da vocação, que é graça mesmo. É uma gratidão. O nosso coração, então, começará a arder e os nossos pés se colocarão a caminho. Os pés andam quando o coração arde. Então, meus irmãos, minhas irmãs, neste sábado, neste primeiro sábado do mês de junho, do mês povoado de vocações, nós vamos estar intensificando ainda mais a nossa oração, o nosso compromisso como cristãos, primeiro de sermos seguidores e depois de sermos responsáveis por estar rezando, incentivando, convidando e cuidando, né, das vocações à Igreja de Jesus Cristo. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Voltemos o nosso olhar vocacional para a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Temos um tríduo em preparação, mas hoje nós vamos dar um olhar vocacional para esta celebração. Jesus, o grande vocacionado do Pai. Com o Salmo 80, rezamos: o Senhor alimentou seu povo com a fina flor do trigo e com o mel do rochedo o saciou. Ao celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, nesta próxima quinta-feira, após 60 dias da Páscoa do Senhor, recordamos que Ele é o alimento verdadeiro para o nosso sim,
para a nossa resposta cotidiana à nossa vocação, para a nossa caminhada vocacional como batizados. E o tema desse ano vocacional, né, vocação, graça e missão, e o lema, corações ardentes e pés a caminho, não podemos nos esquecer que foi justamente a partir do momento em que Jesus partiu o pão que os discípulos de Emaús o reconheceram. Reconheceu Jesus ao partir o pão. Mesmo depois de uma longa caminhada, sentindo o coração arder com as palavras do Mestre. Mas só depois que o reconheceram é que de fato colocaram os seus pés a caminho. Saíram correndo, não conseguiram ficar parados. Diz assim, quando se sentou à mesa, né, segundo Marcos 24:30, quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, é preciso que estejamos com os olhos abertos, os olhos da fé, os olhos do coração, e prestarmos atenção naquilo em que o nosso coração vai arder. É preciso que eu, que já tenho encontrado, né, a minha vocação, incentive os jovens da minha comunidade, da minha família, da minha casa, a ficar com os olhos abertos, com o coração atento e perceber onde é que o seu coração arde e colocar os pés a caminho para seguir esse Jesus, né, Jesus de Nazaré, mas também esse Jesus que nós vamos celebrar nessa próxima quinta-feira, que se doou totalmente. Assim então foram com os dois. Contaram o que tinha acontecido no caminho. Eles correram, né, e foram contar como sentiam que seus corações ardiam quando ele falava. Portanto, meu irmão, minha irmã, a solenidade de Corpus Christi nos impulsiona a anunciar a palavra do Senhor e vivemos em nossa carne e em nosso sangue intimamente unidos a Jesus. Peçamos então, né, a Jesus sacramentado que nos ajude a viver intensamente a nossa vocação, que deixamos o nosso coração arder e colocar os nossos pés a caminho. Rezemos juntos, dizendo assim, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuemos então rezando ao nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, pela nossa vocação, pela vocação à vida, assim como Ele o fez. Prova disso, até hoje temos Ele aí conosco, no Santíssimo Sacramento, o vocacionado do Pai. Jesus viveu intensamente a sua vocação recebida do Pai. Madre Leônia viveu intensamente a sua vocação de ser anunciadora de Jesus. E ela alimentava essa sua vocação ali aos pés do Santíssimo Sacramento. Nosso fundador, Dom Geraldo, também dizia para nós irmãs, e hoje, né, para todos os leigos claretianos, os ouvintes, seguidores, através desse canal. Ele diz assim, dos pés de Jesus sacramentado, saí para evangelizar, para estar do lado dos pobres. Depois de estar ao lado dos pobres, dos irmãos, das irmãs,
voltai para retemperar o vosso espírito diante de Jesus sacramentado. Que assim possamos viver na intensidade deste mês de junho. Desceremos a montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída, Emaús somos nós, juventudes reunidas, Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Emaús somos nós, uma igreja em saída, Emaús somos nós, juventudes reunidas, Emaús somos nós, no cuidado com a vida. O Papa Francisco, por ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações, em maio de 2014, ele escreveu assim: embora na pluralidade das estradas, toda vocação exige sempre um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e em seu Evangelho. Que na vida conjugal, quer nas formas de consagração religiosa, quer ainda na vida sacerdotal, é necessário superar os modos de pensar e de agir que não estão em conformidade com a vontade de Deus. É um êxodo que nos leva por um caminho de adoração ao Senhor e de serviço a Ele nos irmãos e nas irmãs. Dom Geraldo Fernandes também dizia para nós assim: adorar Jesus na Eucaristia e servir Jesus nos irmãos e nas irmãs, principalmente nos mais pobres. E o Papa Francisco continua dizendo assim: por isso todos somos chamados a adorar Cristo no íntimo dos nossos corações, para nos deixarmos alcançar pelo impulso da graça, contido na semente da palavra que deve crescer em nós e transformar-se em serviço concreto ao próximo. Seja qual for a minha vocação. Vocação é sair de si mesmo. Vocação é ouvir com o ouvido do coração. É olhar com o olhar do coração. Este é o convite que o Senhor nos faz. E Madre Leônia nos diz assim no seu escrito, que o fruto de nossas adorações perenes seja o reinado de Jesus e de Maria, nas mentes dos nossos irmãos, nas famílias, na sociedade, nas nações, nas ruas e praças, nas cidades e nas aldeias, nos vales e nas montanhas, no ar, na terra e no mar. E fazer com que o universo todo reconheça Deus como o Senhor, como o dono e o Criador do mundo, do universo, como única esperança da nossa felicidade eterna. A Madre então escreveu isso no mês de maio do ano de 63. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, pelas vocações de seguidores de Jesus sacramentado,
que sejamos de fato vocacionados a adorar Jesus na Eucaristia, mas servir Jesus nos irmãos. Que diante da Eucaristia o nosso coração possa arder. Diante da Eucaristia, com o nosso coração ardente, colocamos os nossos pés a caminho para seguir Jesus, o missionário do Pai e Redentor da humanidade. Rezemos juntos a oração do ano vocacional. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para as vocações ao ministério leigo, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Assim seja. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, Emaús é assim, despertar a multidão, despertar a multidão. Emaús é assim, Emaús é assim, discernir a vocação, discernir a vocação. Emaús é assim, como graça e missão. E seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, Emaús é aqui, a levar consolação,